Obrigado pela leitura, Michael. Quando eu passei a leitura para ele ontem, ele achou que ele queria trazer a mensagem, né? Tamanho da leitura, né? Mas muito obrigado pela leitura nessa manhã. É bom estar de volta com todos aqui no primeiro dia da semana. Nós ficamos fora vários domingos por motivos de viagem e estamos de volta aqui felizes, agradecidos a Deus, obrigado pelas orações da igreja, principalmente em favor da saúde da Robin. Quando você lê passagens bíblicas dizendo que para Deus nada é impossível, muito vale a oração de um justo. Quando você lê essas passagens, com certeza você acredita naquilo que você está lendo. Mas quando você vê essas passagens na prática, a sua fé se torna cada vez maior, não é mesmo? E nós estamos felizes por ver isso, não é? Que para Deus nada é impossível e o quanto vale a oração de um justo, de uma justa para Deus. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pelas orações, porque a Robin, graças a Deus, está muito bem. Nós estamos muito contentes com essas bênçãos de Deus. Eu queria falar um pouco sobre um assunto que está bem em moda, né? Eu ouvi a pregação que o Alisson fez, eu não estava aqui, mas eu ouvi, para ter certeza de que nós não íamos falar a mesma coisa. E muito obrigado, Alisson, pelas palavras que você fez naquele domingo, não é? Sobre feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é? E é isso mesmo. E hoje, dia 28 de outubro, assim como nós fizemos no dia 7 de outubro, nós temos um dever a cumprir. Nós vamos escolher e vamos eleger o governador do nosso estado, São Paulo, e vamos escolher e eleger o presidente do nosso país. E essas escolhas são importantes, porque a pessoa que ganhar vai governar o estado e o país por pelo menos 4 anos e talvez 8 anos. Então são escolhas importantes que nós, como cidadãos brasileiros, temos que fazer para cumprir o nosso dever. Mas eu gostaria de trazer uma ideia para você, que com certeza você já sabe, mas talvez você não está se lembrando nesse período eleitoral. Nós também somos eleitos. Você já pensou nisso? Você e eu somos eleitos. Quando Deus começou o seu reino, Ele também nos elegeu. Ele nos escolheu para fazer parte deste reino. Não para um mandato de 4 anos ou 8 anos, mas para um mandato eterno, não é? Você e eu fomos escolhidos, elegidos por Deus para um mandato eterno dentro do seu reino. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 16. E você tem o tema aqui da pregação, não é? Uma palavra meio difícil até de falar.
Eu quero que você pense nessa pergunta que está aqui na frente, enquanto nós falamos um pouco sobre eleição. Olha João capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eu os escolhi. Jesus falando com os seus apóstolos aqui, principalmente. Jesus escolheu, elegeu pessoas. Vai comigo para a primeira carta de Pedro, capítulo 1. E você tem a mesma ideia. 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2. O apóstolo Pedro, escrevendo para vários irmãos, vários cristãos, diz as seguintes palavras, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Olha que interessante, não é? Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Pedro escrevendo para vários irmãos em diversos locais, e diz que esses irmãos são eleitos de Deus. Eu e você. Nós fomos eleitos por Deus. Olha comigo, Efésios, volta algumas páginas para trás, a carta aos Efésios, mesma ideia, no capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4. O apóstolo Paulo aqui escrevendo para a igreja agora em Éfeso, mesma coisa que o apóstolo Pedro escreveu para aquelas igrejas, a mesma coisa que Jesus disse para os seus discípulos, e aqui ele fala no versículo 4, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu e você fomos escolhidos, fomos eleitos por Deus para um mandato eterno, não de 4 anos, não de 8 anos, mas para um mandato eterno. E quando nós elegemos os nossos candidatos aqui na terra, o que vamos fazer hoje, o que fizemos no dia 7, quando nós elegemos os candidatos aqui no mundo físico, nós queremos que eles cumpram as suas promessas, não é? Não é isso que a gente quer? Nós queremos que eles cumpram suas promessas que fizeram durante sua campanha. E quando eles não cumprem as suas promessas, nós temos a tendência a criticá-los e até mesmo a condená-los. Quando são eleitos para uma função, quando fizeram suas promessas e agora não cumprem.
Nós que os elegemos, não gostamos. Nós temos uma tendência a criticar e até mesmo a condená-los. Dizemos que não vamos mais votar nesses candidatos, que não vamos elegê-los novamente. E nós estamos certos em agir assim, não é mesmo? Nós depositamos nesses candidatos, obrigado, Nonato, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança através da eleição. E se não estão cumprindo o que prometeram, quando nós os escolhemos, nós ficamos desapontados, ficamos tristes, por termos escolhido pessoas que não cumprem suas promessas. Tem responsabilidade com a sua eleição. E quando não cumprem aquilo que prometeram, nós não gostamos. E você e eu, meu irmão e minha irmã, a mesma esperança, a mesma confiança que nós depositamos naqueles que elegemos, é a mesma esperança, é a mesma confiança que Deus deposita em nós quando nos elegeu. A mesma. Nós também somos eleitos por Deus. E nós fomos eleitos para cumprir certas atribuições, certos deveres, que Deus espera que nós cumpramos. Ele depositou toda a sua confiança, toda a sua esperança nos seus eleitos, você e eu. E eu quero rapidamente ver com você hoje algumas dessas atribuições. Tem várias, mas eu quero lembrar você e a mim de algumas dessas atribuições pelas quais eu e você fomos eleitos por Deus. A primeira está lá naquela passagem que nós lemos em João, capítulo 15, versículo 16. Nós fomos eleitos para dar fruto. Pensa nisso. E quando eu e você não estamos cumprindo nossas atribuições, aquele que nos elegeu, Deus, como você acha que ele se sente? Como é que você se sente quando você vê aquela pessoa que você elegeu, que fez tanta promessa de campanha, não cumprir as promessas? Eu e você fomos eleitos, em primeiro lugar, para produzir fruto. A segunda atribuição que eu quero lembrar à igreja nesta manhã, está lá em 1 Pedro. Vai comigo de novo lá para 1 Pedro capítulo 2. Primeiro Pedro capítulo 2, versículo 9. Você conhece bem? 1 Pedro 2, 9 diz o seguinte: vocês, não é? A igreja, nós, eu e você,
são geração eleita. Olha a palavrinha aqui de novo. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para qual função? Para qual atribuição? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, nós fomos eleitos para cumprir atribuições. E aqui nós estamos vendo que a nossa atribuição é proclamar as grandezas de Deus. Como será que Deus se sente quando Ele olha para nós e nós não estamos cumprindo a nossa função, a nossa atribuição? Vai lá para o livro de Paulo, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1. Vamos ler os versículos 21 a 23? Principalmente o 23. Mas vamos começar no 21. Colossenses 1, 21 a 23. Fala o seguinte sobre todos nós aqui. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele, Deus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha o 23 agora. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A minha e a sua atribuição é estar alicerçado e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. Para isso que nós fomos eleitos. Como será que Deus, o nosso eleitor, se sente quando nós não estamos cumprindo aquilo para o qual fomos eleitos? Olha no livro de Colossenses de novo, capítulo 3. Versículos de 12 a 7, olha qual é a nossa atribuição nesta eleição. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem
Aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É para isso que nós fomos eleitos. Como será que Deus se sente olhando para a sua igreja, para os seus filhos, e vendo os seus filhos não cumprirem aquilo para o qual foram eleitos? O Michael leu Efésios capítulo 4 e 5, uma lista de atribuições. Vai para a carta aos Hebreus, e essa você conhece muito bem. Hebreus capítulo 10. Começando no versículo 19. Tenho certeza que muitos aqui podem até dizer essa passagem de cor, né? Já falamos sobre ela muito. Hebreus 10, começando no versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja. Olha a nossa atribuição. Olha o propósito pelo qual fomos eleitos. Não deixem de se reunir como igreja. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos cumprindo o nosso mandato. Infelizmente, né? Segundo o costume de alguns, já estavam deixando de cumprir as promessas que fizeram. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu não sei por que nós não temos alguns irmãos aqui hoje, mas eu sei o que eles vão falar. Eu tinha que votar. Eu também tenho. Você que está aqui também tem. É nosso dever. A votação termina às 17 horas, né? Nosso culto termina às 11h30. Dá muito tempo de votar depois. Nós fomos eleitos, segundo Hebreus capítulo 10, para estar presente no primeiro dia da semana, adorando o Senhor. E se eu não estou cumprindo a minha atribuição, o que será que Deus está pensando de mim? E a última para a gente terminar. Apocalipse capítulo 2, versículo 10.
Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A última frase do versículo. A última frase do versículo. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, nós fomos eleitos por Deus para um mandato eterno. E a nossa atribuição é de ser fiel até o fim. Até o fim. Como será que Deus se sente quando nós não cumprimos o que fomos eleitos para cumprir? Eu sei como eu me sinto quando os candidatos aqui na terra, que eu ajudei a eleger, não cumprem suas promessas. Eu sei como eu me sinto. Eu me sinto enganado, eu me sinto usado, eu me sinto desapontado. Eu tenho certeza que você sente a mesma coisa. Como é que será que Deus, que nos elegeu, como será que Ele se sente quando nós deixamos de cumprir as atribuições como filhas e filhos eleitos por Ele? Que tipo de candidato eleito você é? Que tipo de candidato eleito você é? Diante de Deus, que é o seu eleitor, como é que você está se comportando? Você vai cumprir as promessas que você fez no ato do batismo? Hoje nós tivemos 2 jovens aqui que se batizaram. Fizeram promessas aqui, não é? De serem fiéis até o fim. Deus elegeu vocês hoje para um mandato eterno. Um dia Deus nos elegeu também para um mandato eterno. Nós vamos cumprir as promessas que fizemos? Você vai cumprir aquilo que Deus espera de você? Um dia, nós vamos ouvir algumas palavras de Jesus, não é mesmo? Pode ser. Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Para estes, um mandato eterno. Ou pode ser, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Para esses vai ter impeachment. Que tipo de candidato eleito você é? Que Deus abençoe a sua igreja a cumprir as promessas e as atribuições para as quais nós fomos eleitos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós temos uma grande responsabilidade diante do Senhor. Um dia o Senhor nos elegeu, o Senhor é o nosso eleitor, para
sermos sacerdotes, para termos um mandato que não acaba. Nós fizemos promessas, nós estamos cientes das nossas funções, atribuições, e não queremos falhar. Não queremos que o Senhor se sinta enganado, usado, desapontado. Abençoe, Pai, a todos nós, a usarmos o mandato para o qual o Senhor nos elegeu, da maneira correta. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.